seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Direta Sem Café. Neste episódio vamos falar sobre o GAINE, Gabinete de Acompanhamento a Estudantes com Necessidades Educativas e Especiais. Vamos abordar um serviço essencial para a inclusão na Universidade Lusófona, o Gabinete de Acompanhamento a Estudantes com Necessidades Educativas e Especiais. Cada estudante tem desafios únicos e felizmente existem apoios que garantem que todos tenham esse acesso igualitário à educação. Para isso temos aqui connosco o Dr. Carlos Poiares e a Dra. Marta. Um prazer ter-vos aqui connosco, obrigada por terem aceito o nosso convite. Para quem nunca ouviu falar sobre este serviço, como explicariam de forma simples e direta o que é e para quem é? Ora bem, este serviço que já foi criado em 2016 tem como finalidade, e teve desde o início, criar condições aos alunos que por qualquer motivo têm uma necessidade educativa específica de poderem participar no processo de aprendizagem em pé de igualdade com os demais, sendo que a Universidade aqui faz a diferença através do estabelecimento de um plano aplicável a cada aluno, de acordo com a sua idiosincrasia pessoal, seja física, seja psicológica, para o que esse plano é apresentado aos professores, depois de ter havido uma avaliação feita no gabinete. Algumas vezes é participado com os professores, porque não há aqui uma chapa única. Há casos que podem ser idênticos na sua raiz, no contexto da necessidade, mas depois há a necessidade de adaptar a cada aluno e aquilo que é o seu perfil. Há aqui um trabalho, que eu diria, de reprogramação do conteúdo do apoio em função do sujeito, porque não serviria de muito estar a fazer planos 10 ou 20 fossem iguais para toda a gente. Portanto, é necessário adaptar. Com isto, nós estamos a criar, e fomos, aliás, creio que a primeira universidade no país a estabelecer este modelo e criar um gabinete para isso. Na altura isto foi muito falado e o próprio Parlamento interessou-se por saber o que é que nós estávamos aqui a realizar. Na altura era eu com a professora Maria Louro e uma comissão relativamente vasta de docentes, mas sempre em colaboração com os diretores das escolas, com os diretores do ciclo de estudos, principalmente. É mais vocacionado para o trabalho com esses diretores, que a princípio também tiveram alguma dificuldade, como é que vamos agora operar. Havia um bocadinho aquela ideia que há sempre os velhos do Restelo, cada vez estão mais velhos, e que vinham dizer, e tal, isto é uma maneira de se dar cursos a quem não tem condições para o ter. Não há nada disso. Não há aqui, ao contrário do que muitas vezes se pensava, eu não estou a falar unicamente de pessoas da lusófona, mas aí no meio social falava-se que isto era um facilitismo. Não é nada. Isto é uma forma de compensar alunos que têm uma necessidade própria, especial, que de outra maneira teriam dificuldade em participar no processo educativo. Ora, se nós vivemos num país onde ainda é baixo o número de licenciados, mais baixo o número de mestres, muitíssimo mais baixo o número de doutores, nós temos uma obrigação social de participarmos na formação e para isso existimos. Consequentemente, a discriminação positiva que se fará nestes casos não visa tornar o curso mais fácil para uma pessoa, visa criar condições para qualquer pessoa que possa tirar um curso. É uma forma de tornar possível a todas as pessoas, independentemente dos seus problemas de caráter temporário ou de caráter definitivo permanente, a tornar possível que frequentem a universidade, que façam um curso, por vezes ultrapassando questões que não são assim tão importantes para a formação do sujeito, mas que são indispensáveis para que ele possa frequentar a universidade num determinado período. Estou a pensar, por exemplo, em lesões físicas, por vezes são prolongadas, pessoas que têm dificuldade de mobilidade, e que este sistema torna possível que a pessoa que teve um problema qualquer, que aleijou um pé, uma perna, etc., há aí apoio, recomenda-se, isso é acolhido, que as aulas sejam realizadas em pisos zero ou em edifícios com elevador,
temos o caso das gravidezes, que por vezes são muito complicadas, de risco, e aí cria-se um sistema também que permita à futura mãe ter aproveitamento escolar sem um regime de faltas tão apertado como por vezes existe. O caso de pessoas que não têm elas próprias nenhuma patologia, mas que têm necessidade de acompanhar outros indivíduos que deles são dependentes, por exemplo, o caso de ascendentes, pessoas que andam a fazer tratamentos oncológicos, necessitando por isso de levar uma companhia, e portanto aqui a nossa função é criar condições para não excluir ninguém. A universidade ou é inclusiva ou é a Universidade do Dom Dinis, que já morreu há muitos séculos. Portanto, nós temos uma universidade inclusiva e a inclusão passa também por isto. Por isso, este gabinete tem uma equipa que agora é coordenada pela doutora Marta, uma equipa de professores, todos com conhecimento no domínio desta área, e vivemos em permanente diálogo, quer com os alunos, que são entrevistados e que a qualquer momento podem requerer o estatuto, a qualquer momento podem falar com o gabinete, nomeadamente através da minha colega, e temos também depois a dialogicidade que se mantém com os professores. Às vezes que não entendem o porquê disto ou daquilo e fala-se com eles. Há situações mais complexas que requerem alguma transformação, até às vezes no modo de lecionar do professor, que tem que ter um cuidado especial com aquele aluno, e isso também está assegurado. Eu diria que hoje em dia, na lusófona, mas em todas as universidades, esta é uma forma de tornar a universidade aberta e inclusiva, e é isto que nos distingue no panorama do século XXI. Muitos estudantes podem não saber que existe este apoio extra nos seus estudos. Que tipo de ajuda? Já referiu aqui algumas ajudas que o serviço oferece aos estudantes, mas consegue explorar um bocadinho mais essa ajuda que existe? Olha, aqui por um lado, este serviço é divulgado, está divulgado nos sites, e pede-se aos diretores das escolas que no início do ano letivo refiram que isto existe. Também quando tenho intervenção na sessão de abertura do ano letivo, uma coisa que eu refiro sempre é a existência dos dispositivos de apoio aos estudantes, e eu diria que este é talvez o maior dispositivo nesse sentido. Portanto, há esse conhecimento. É verdade que há sempre aqueles alunos que nos aparecem no Natal ou na Páscoa e que não sabiam que isto existia. Ok, mas quando eles... Também às vezes são os professores que dizem aos alunos, isto é importante. Sei lá, você não quer pedir o estatuto e tal, basta um aluno ter um pé partido que já pode precisar desse estatuto. Depois há aqui uma característica muito, muito importante, que é a garantia de sigilo. Ninguém tem que saber, fora dos serviços, por causa da contabilização das faltas, mas os colegas não têm que saber disto. Não há publicidade nenhuma, o segredo está assegurado através do gabinete. Todos temos no gabinete uma vinculação ao sigilo profissional, portanto não é fonte de bullying, digamos assim. Isto parece-me também que é importante. Os alunos, se quiserem partilhar, partilham, se não quiserem, é um problema deles, mas há aqui uma reserva muito grande. E finalmente, com estas medidas, nós mantemos sempre a possibilidade da porta aberta com o gabinete. O aluno pediu o estatuto foi-lhe atribuído. Há situações que são dinâmicas, em que o problema do aluno se pode agravar de um ano para o outro, ou pode ele apenas precisar de conversar com um técnico. Então cá está o gabinete com a sua disponibilidade permanente, e a qualquer momento pode haver uma intervenção ou apenas uma conversa de suporte. Há quem pense que este tipo de apoio é só para os casos específicos, mas como disse, qualquer pessoa que tenha algum problema físico pode recorrer ao gabinete, Claro, como sim. por exemplo agora referiu do pé partido. Não precisa de ser uma coisa que seja crónica, pode ser algo que Pode aconteça. ser por 30 dias, por 8 dias,
prazos muito curtos. Normalmente, quando o prazo é muito curto, o aluno não lhe ocorre que pode recorrer. Mas, por exemplo, uma pessoa que está com um problema no menisco, imagina, porque se aleijou a praticar desporto, ok, pode ter aí uma ajuda para aquele período. A gravidez também não é com caráter definitivo, é enquanto dura e, sobretudo, na fase mais crítica, quando as pessoas vêm pedir os tratamentos de familiares, por exemplo. E há aquelas coisas que, sendo permanentes, têm importância na vida, no desempenho e, sobretudo, na confortabilidade que o aluno tem a frente à universidade, mas que não são impeditivas de ter um excelente desempenho. Temos aí casos de alunos que, por exemplo, têm um estatuto por ter uma dislexia e que são excelentes alunos e que o gabinete o que faz é um plano com algumas características, uma das quais é conceder mais tempo para a realização de provas escritas. Pronto, ok. Isso é uma forma de permitir que o aluno mostre o que vale, tenha possibilidades de fazer o curso à vontade. Isto não é um gabinete para que as pessoas passem com 9,5. É para que as pessoas possam explorar os seus recursos, as suas competências. E, como estamos numa universidade, é importante que as nossas competências aumentem durante o período de frequência da universidade, em termos científicos, em termos técnicos, para o exercício da profissão que o indivíduo escolheu, mas também em termos de cultura, de cidadania e, sobretudo, como base disto tudo, a própria inclusão social que se garante mais e melhor através da qualificação que os alunos obtêm numa universidade. Quais são os maiores desafios que o gabinete enfrenta para chegar aos estudantes que precisam de apoio, mas que muitas vezes podem não saber da existência do serviço? A divulgação junto de professores, sobretudo, como já disse, diretores de ciclos de estudo, a divulgação junto da comunidade escolar, e hoje em dia eu creio que, não sei o que é que tu achas, mas quer dizer, é muito difícil um aluno não saber que isto existe. Porque já está, repare, estamos a trabalhar nisto desde 2016. Isto está comigo porque tenho o POR na reitoria, tenho a vice-reitoria para a comunidade académica e cidadania, onde tudo isto cabe. E eu falo muito disto aos meus estudantes, isto passa a palavra, os outros professores, os outros diretores de curso também falam muito disto aos estudantes. Porque repare, isto não é uma coisa que melhora a qualidade de vida do estudante e que vai prejudicar o professor. Isto melhora a qualidade de vida do estudante, sim senhor, e é o nosso grande objetivo, mas melhora a qualidade de vida na instituição académica, o que é muito importante. E sabemos que as pessoas podem ter problemas a qualquer momento, e eles sabem que isto existe. Primeiro ano e segundo ano a divulgação tinha que ser muito forte, porque não havia um hábito disto. Isto existia no ensino secundário. Às vezes chegávamos aqui alunos que vinham do ensino secundário e que diziam o que é que eu posso ter agora para manter o apoio que tinha na escola secundária onde andei. Bom, eles hoje, quando cá chegam, e podem logo requerer o estatuto quando se inscrevem, até para realizar algumas provas de acesso. Portanto, não, é algo que nós, neste momento, tornamos um elemento fundamental da vivência académica e, sobretudo, para eliminar barreiras. Metaforicamente falando, eu diria que o HNE funciona um bocadinho como as rampas bem feitas, ou como aquela ponte que ali está em frente, como barreiras para eliminar alguns obstáculos, para evitar que haja obstáculos na vida dos alunos. Repare que uma coisa que sempre foi dramática, nós vemos pessoas não poderem aceder à universidade, às vezes nem ao ensino secundário, tendo todas as condições para isso e dispondo até de meios, mas não poderem fazer por uma razão muito simples, que é um problema físico. Nós tivemos e ainda temos, infelizmente, muitas cidades que são inimigas de pessoas com portadores de deficiência. Na universidade já temos rampas, já temos acessos, mas se não houver uma rampa para aquela sala de aula, a sala de aula é mudada. Okay. Isto é algo que observa muito o respeito que devemos ter pelo aluno enquanto cidadão. O aluno não é aqui uma peça que vem cá que não ligamos nenhuma,
é alguém que faz parte do nosso trabalho científico, mas também pedagógico, não esqueçamos isso, que está inserido num processo educativo do qual nós somos corresponsáveis. E temos que criar condições para que o aluno possa frequentar o curso em igualdade consigo ou com outra pessoa que não tenha necessidades. E depois que a pessoa tendo as necessidades, pronto, se andar de muletas é visível, ou de cadeira de rodas, mas tendo a necessidade de natureza cognitiva, por exemplo, que isso não seja do conhecimento público, a menos que o aluno o queira. E estes são os vetores principais da nossa intervenção, porque estamos a criar não só condições para o progresso do país e de cada pessoa, o seu desenvolvimento, mas estamos também a eliminar frustrações. A frustração de não poder entrar na universidade, a frustração de não poder estudar, que por vezes era uma frustração que se acumulava à frustração já do problema que a pessoa tinha. Portanto, nós estamos aqui a mostrar que as universidades, como toda a sociedade, têm de estar de portas abertas para todos os casos, porque somos todos iguais e que há um dever de solidariedade, que é do Estado, mas é também das universidades que exercem um serviço de interesse público. E não podemos estar com discriminações, com seriações. Nós vivemos em sociedades onde se alimenta muito e cada vez mais a estigmatização, a seriação, o ódio até às vezes. Uma universidade não pode ser isso. Por isso eu tenho muito prazer de, em 2016, depois de uma ideia que partilhei com o provedor de estudante, o professor Diogo Mateus, termos chegado à conclusão, pois largando isto à professora Maria Louro, e os três decidimos criar este dispositivo, que a administração aceitou imediatamente. É verdade que isto a princípio nos deu algum trabalho, tivemos que estudar bem o problema, tivemos que conversar com muita gente, mas hoje podemos dizer que ele já está há bastante tempo em velocidade de cruzeiro, funciona como deve funcionar. Isso é importante para os alunos e também é importante para nós. O professor não é apenas aquele que dá aulas, que fala muito numa aula ou que lê um PowerPoint numa aula. O professor é, acima de tudo, aquele que faz isso, que ensina, mas também que se empenha na qualidade de vida dos estudantes. Não sei se a doutora Marta quer acrescentar alguma coisa. Queria só deixar aqui uma nota que vai muito ao encontro daquilo que o professor esteve também a dizer, relativamente àquilo que é a informação que chega aos estudantes e a forma como os estudantes depois interagem com o gabinete. Aquilo que eu tenho percebido do contacto direto que tenho com eles é de que ainda temos algum caminho a percorrer no sentido da divulgação, ok? Portanto, efetivamente existe informação disponibilizada no site, mas que os estudantes ou não a procuram ou por algum motivo não conseguem aceder a ela, ok? Muitos dos estudantes comunicam e procuram o gabinete através do e-mail próprio que o gabinete tem, ok? Fazem uma primeira abordagem através do e-mail e depois são esclarecidos sobre a forma como podem pedir o estatuto, que é sempre através do NetPA. Mas parece-me a mim que existem aqui algumas cifras negras ainda na universidade, que podem estar algumas radicadas em alguma nuvem que ainda possa estar em frente ao gabinete e outros motivos que existem também, que têm a ver com o preconceito, com o receio, com não se sentirem à vontade para falar destas questões, com o receio de haver partilha de informação, ok? Além daquilo que o professor falou aqui, da forma como nós tratamos a informação que nos chega, ok? Nós também temos a nossa atividade regulamentada pelo regime de proteção de dados. Portanto, efetivamente nós recebemos dados pessoais, dados sensíveis, ok? Que arquivamos e que não partilhamos com ninguém e que são efetivamente partilhados pelo estudante se ele sentir que o deve fazer, ok? Portanto, o que segue de comunicação com os diretores de curso e com os docentes de contacto com o estudante é apenas e só o plano com aquilo que são as indicações por parte do gabinete da avaliação que foi feita em comunhão com os relatórios clínicos, ok? Portanto, há aqui um percurso que estamos a fazer também de divulgação e também a participação aqui no Direta Sem Café é importante e temos feito também isso em articulação com outros serviços da universidade, com os quais articulamos, com o SIGA, com o DGPA, com todos os serviços que são necessários aqui para esta atividade. Acreditam que os estudantes conhecem realmente os direitos que têm em relação à inclusão e ao apoio académico?
o que é que ainda falta para chegar a mais gente, para além do partilhar o gabinete? Na minha opinião, faltam aqui alguns pontos. Um deles poderia ser aqui a desmistificação de alguns problemas, ok? Ou termos aqui a oportunidade, e temos feito também esse caminho no gabinete, não só junto dos docentes, fizemos também uma ação de formação interna em parceria com a gestão de talento, ok? Que esteve disponível para funcionários e para docentes. Estas ações de proximidade são muito importantes para desmistificar ideias do outro lado, ou seja, de quem tem que lidar com estes estudantes em contexto de sala de aula, em contexto direto, ok? Pronto, e que saber lidar com as circunstâncias que podem surgir naquele contexto, ok? Portanto, parece-me importante que este tipo de ação seja desenvolvida para que possamos desmistificar ideias, não só do lado dos docentes e dos funcionários, como ajudar, como atuar, o que é isto da dislexia, o que é isto do déficit de atenção, o que é isto de uma paralisia cerebral, o que é isto de um estudante invisual, o que é isto de um estudante surdo, que temos todas estas questões na universidade e conseguirmos cada vez mais alargar, porque a maior parte dos casos que nós temos no gabinete são de estudantes licenciados a frequentar a licenciatura, ou que entraram e pediram imediatamente o estatuto, ou que o pediram ao longo do seu percurso na licenciatura. Temos menos estudantes que frequentam o mestrado e temos ainda menos estudantes que frequentam o doutoramento. Temos estatutos atribuídos em todos estes ciclos de estudos, mas maioritariamente na licenciatura. Portanto, parece-me que todas estas dinâmicas que temos criado e que o professor tem também disponibilizado para estar presente e tem apoiado, de chegarmos cada vez mais à comunidade académica, ok? E também aos próprios estudantes, dar-lhes essa tranquilidade. Em contexto de entrevista isso é feito, ok? Porque é sempre feita uma entrevista com todos os estudantes que pedem o estatuto, mas desmistificar de que isto é uma condição, mas que não os impede de poder atingir este objetivo. Okay? É preciso fazer este trabalho individual, micro e macro com a comunidade académica, ok? E acho que temos feito esse percurso ao longo deste tempo e temos percebido que o número de casos todos os anos aumenta. Portanto, mas também todos os anos temos estudantes diplomados com o estatuto atribuído a sair da universidade. Portanto, o que nos dá aqui uma perspectiva de que efetivamente o gabinete é necessário, tem dado o apoio que é preciso e estes estudantes têm conseguido atingir os seus objetivos. Existe alguma história inspiradora de algum estudante que tenha conseguido superar dificuldades graças ao apoio do gabinete? Há vários casos. E há alunos que no fim do curso realçam o papel que o gabinete desempenhou, a ajuda que tiveram. Porque sabe que às vezes o problema não é tanto o estatuto que se dá à pessoa no papel e com um plano. Eu já tive alunos que, e a Marta sabe isso muito bem, que tinham o estatuto e nunca o utilizaram. Eu tive um aluno que era muito bom aluno, que tinha direito a mais meia hora em cada prova escrita. Nunca o utilizou. Muitas vezes era dos primeiros a acabar a prova e tinha sempre boa nota. Portanto, há aqui também um lado que é fundamental, que é a securização. Você se sente segura sabendo que tem, mesmo que não precise utilizar. Mas está ali, sente-se protegida. E este lado é muito importante, não só para a igualização dos estudantes, mas também é um reforço de autoestima. Eu tenho, posso usar, mas não preciso porque consigo fazer isto. E eu verifiquei no caso do aluno que eu estou a pensar, e obviamente não vou dizer o nome dele, chamo-lhe o Francisquinho. O Francisquinho era um rapaz que ao longo do curso foi-se convencendo das suas possibilidades, das suas competências. E era muito participativo, aparecia em todas as coisas, o que era obrigatório, o que era facultativo, até aí é o que não existia. Mas ele sentia-se seguro. Isso foi fundamental para o ver crescer. Porque sabe uma coisa que é muito interessante quando se é professor, mesmo que seja num ciclo de 3 anos, bom, quando era 5 isto notava-se mais, mas num ciclo de 3 anos, uma licenciatura, é nós vermos a miudagem crescer e adquirirem competências e cada dia são capazes de mais uma coisa. Depois, claro, os cursos têm estágios, no estágio vê-se aí a trepar o desenvolvimento. Mas esta fase, quando eles, digamos, cavalgam a onda da aprendizagem, e nós sabemos que este sujeito tem um problema qualquer, mas nem se nota. Nem se nota porquê? Porque está protegido por um estatuto. E eu creio que a maior parte, eu diria a esmagadora maioria dos professores, falam com estes alunos sem se lembrarem que ele tem um estatuto.
pronto, tem o pé partido aí, ou seja, com uma barriguinha de grávida desenvolvida, admite-se sem estatuto. Mas conseguimos colocá-los no mesmo plano dos outros. Isso é que eu acho que é a coisa mais bonita que estes gabinetes, não estou a falar de nós apenas, mas este é o que eu conheço, que estes gabinetes conseguem. É sentirmos que estamos a falar de igual para igual e que as pessoas nos acompanham, mesmo que tenhamos que falar mais devagarinho, ou tenhamos que falar mais alto porque o aluno é moco, ou que tenhamos que ajudar porque o aluno tem dificuldades visuais. Mas sabemos que ele faz o seu processo e que na sua biografia de vida vai lá passou pela universidade onde adquiriu a sua formação, tal e qual como se fossem existentes as necessidades especiais. A doutora Marta, tem alguma experiência que gostava de partilhar? Eu se calhar partilhava um caso que foi sui generis naquilo que nos costuma aparecer, que era 2 estudantes do mesmo ciclo de estudos, da mesma turma, que iam ser pais. Portanto, tínhamos uma mãe grávida e um pai grávido na mesma turma, no mesmo curso, exatamente inscritos às mesmas unidades curriculares, ok? Com um nascimento previsto para o fim do ano letivo. Portanto, foi preciso articular aqui com uma série de serviços dentro da universidade e encontrar a possibilidade não só da aplicação da lei de apoio social às mães e pais de estudantes, que também rege a nossa atividade nestes casos em particular, mas articular com os serviços internos no sentido de ser possível que estes pais pudessem entrar com o carro na universidade, terem um lugar de estacionamento. O pai ficaria com o filho dentro do carro, a mãe iria fazer o exame de recurso que tinha a fazer ou a prova escrita que tinha a fazer, saía da prova de recurso, voltava para o carro, amamentava e o pai ia fazer a prova dele de seguida. Portanto, acabou por correr tudo bem, ok? E acabámos por conseguir superar esta etapa que foi uma surpresa, foi diferente e foi preciso articular aqui com uma série de serviços que à partida não estariam contemplados, mas foi superada. Portanto, estes estudantes fizeram as provas, superaram todas as unidades curriculares, acompanharam o seu filho como tinham esse direito, ok? E não tiveram que deixar nenhuma unidade curricular para trás. E a criança interiorizou a universidade, seguramente. Exatamente. E virá para cá no futuro. Se pudessem deixar aqui uma mensagem para os estudantes que ainda não conhecem o gabinete e estão agora a conhecer, o que é que gostariam de dizer para os motivar a procurar apoio? Venham ter connosco. Muito simples. Estamos cá. Mais uma vez gostava de agradecer pela vossa presença aqui hoje. Eu tenho um protesto a fazer. Diga. Uma canequinha muito bonita, sem água, serve para quê? É para dar aqui publicidade ao nosso podcast. Ok, obrigado. Muito obrigado pela vossa presença aqui, foi um prazer ter-vos aqui. E agora, a si que nos está a ver, a inclusão não é apenas uma questão de acessibilidade, mas de garantir que todos tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem e crescimento. Se precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, dirija-se ao gabinete, terá as portas abertas para si. E continua a ver os nossos episódios, esperamos por si no próximo e procure-nos nas redes sociais, no YouTube e no Spotify. Muito obrigada e até à próxima!